Graça e paz, irmãos e irmãs. Que bom podermos estarmos juntas mais uma vez para celebrar o Deus da vida. E celebrar também mais um ano de vida que o Senhor concede a esta comunidade. Que bom podermos chegar até aqui louvando e engrandecendo ao Senhor por todo o bem que Ele tem feito a cada pessoa que passou por aqui, cada pessoa que está aqui, que pertence à nossa comunidade e que de alguma forma foi abençoada por ela, pela vida de irmãos e irmãs tão queridas e tão queridos. E o culto de hoje é um culto celebrativo, eu diria que é um culto de desejos. É um culto em que nós, através de muitas irmãs, irmãos, as crianças, vamos desejar para esta comunidade que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue derramando a sua graça sobre nós, mas sobretudo reconhecendo que o amor dele tem estado no meio de nós. Vamos ouvir então um desejo agora por uma de nossas famílias da comunidade e na sequência nós cantaremos um hino. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos todos bem, graças a Deus, esperamos que vocês também estejam. Esse mês, que é um mês muito importante para nós, mês de junho, é o mês da nossa igreja, do aniversário da nossa igreja, que ela faz 38 anos, né? E nós queremos parabenizá-la nessa igreja que estamos já há mais de 40 e temos uma história de muitas lutas, muitas alegrias e de muitas vitórias que Deus nos proporcionou durante todo esse tempo. Nós somos muito felizes e agradecidos por a oportunidade de fazermos parte deste corpo, o corpo de Cristo. E queremos sempre que a nossa igreja seja luz neste bairro, que leve a mensagem de Cristo a todos que ainda não conhecem e que possamos ser uma comunidade forte, uma comunidade abençoada, que auxilia as pessoas, que ajuda, que leva o pão de cada dia e principalmente o pão espiritual que é Jesus Cristo. Nós agradecemos essa oportunidade que Deus nos dá, de termos essa comunidade em nossa vida, que é a nossa família de fé. Esperamos todos, né, em breve tempo, estarmos juntos para nos abraçar, nos revermos, né? Estamos com muitas saudades todos nós, né? Desejo a vocês muitas felicidades, muita força, muita esperança, que tudo essa pandemia, tudo isso vai passar. E Deus está no controle de tudo, né? Boa noite a todos e que nós possamos louvar agora o nosso Deus com esse culto maravilhoso. Boa noite a todos. Jesus me dá paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que eu o conheci. Possamos, neste momento, orar ao Senhor e adorá-lo por mais uma vez Ele ter concedido vida e vida plena a esta igreja. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma vez podermos reunir enquanto igreja do Senhor para celebrar o teu nome e agradecer por mais um ano de vida que o Senhor concede a esta comunidade. Obrigada, Senhor, por cada irmão e irmã que fizeram dessa igreja este lugar acolhedor, esse lugar onde podemos perceber o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Graças te damos, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um e a cada uma de nós. Nós te engrandecemos, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Todo mês de junho comemoramos o aniversário da nossa igreja. Esse ano não podia ser diferente. Apesar dessa pandemia nos separar, mas também estamos juntos, na mesma fé, no mesmo amor. E o que eu desejo para a igreja no seu mês de aniversário? Que essa igreja continue sendo bênção na vida de todas as pessoas que passam por aqui. Como tem sido na minha vida e na vida da minha família. E não perca suas características de ser uma igreja amorosa, uma igreja amiga, acolhedora e também uma igreja alegre, que essa alegria só tem quem conhece a Jesus. Que Deus continue abençoando ricamente a nossa amada e querida igreja. Parabéns, Igreja Metodista de Vila Planalto. Parabéns, igreja. Igreja querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pelo Evangelho aqui anunciado, a ti dizemos muito, muito obrigado. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador, pelo que nos deste com bondosa mão, pelos bens da vida, veste, abrigo e pão, pelos bons amigos que, Senhor, te apraz congregar conosco nesta doce paz. Dá-nos sempre o encanto de contigo estar. Dá-nos sempre o gozo de teu nome honrar. O momento da criança de hoje foi preparado de uma maneira muito especial e com a participação de algumas crianças da nossa comunidade. Eu pedi aos seus pais, mães, enfim, que perguntassem a eles e a elas o que elas desejam para a nossa comunidade nesse mês de aniversário. Então também será um tempo de matarmos um pouco a saudade dos nossos pequeninos e ouvir o que eles e elas desejam para cada um de nós. Eu desejo que a igreja cresça com muito amor, saúde e amigos. Desejo dia de aniversário para a igreja, que tudo volte ao normal. Aqui é mais amiguinhos que eu dou para a igreja. Eu quero que a igreja ganhe novas ovelhinhas, que são as novas crianças que nós vamos conhecer. Oi, pessoal. Eu quero que a igreja volte a funcionar para tudo voltar ao normal. Esse coronavírus vai embora e a igreja volte a funcionar. Beijo. Oi, tudo bem? Oi, eu desejo que a igreja continue orando pela saúde do mundo. Beijo. Parabéns, Planalto! Um beijo!
Querido irmão, querida irmã, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. É uma alegria reencontrá-las, para juntos celebrarmos mais um culto. Especialmente neste mês de junho, no qual nós comemoramos o 38º aniversário de nossa Igreja Metodista em Vila Planalto. E para um mês especial, nós temos também alguns convidados e uma convidada especiais que trarão a palavra pastoral para nós. Especificamente hoje, nós temos como convidado o pastor Jonatas Rotter Cavalheiro, que foi pastor de vocês, pastor na Igreja Metodista em Vila Planalto durante alguns anos. Nós queremos então saudar o pastor Jonatas e agradecer a ele pela aceitação ao convite e dizer que a alegria da igreja, da nossa igreja, é grande em te receber com a palavra. Pastor Jonatas, Deus te abençoe. Nós vamos então orar neste momento pela vida e pela palavra do pastor Jonatas. Santo e eterno Deus, derrame sobre o teu filho a tua inspiração, que ele receba de ti a palavra certa para este momento. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Pastor Jonatas, bem-vindo, como eu disse, e a palavra é tua. Obrigado. Um abraço. Queridos irmãos e irmãs da igreja, da amada igreja de Vila Planalto, eu estou muito feliz com a chance, com a oportunidade de compartilhar um texto, compartilhar uma das palavras do Senhor com a igreja na passagem do seu 38º aniversário. A Igreja Autônoma desde 1982, uma igreja que tem uma história anterior a 82, uma história de algumas décadas já, com uma presença marcante no bairro de Vila Planalto, no bairro do Planalto, uma presença significativa, relevante, que ao longo do tempo tem revelado o Senhor, tem revelado o Evangelho e tem devolvido a esperança a muita gente. Quantas pessoas já passaram pelo Planalto, não é? Quanta gente já descobriu a importância da relação com Deus por meio dos ministérios e do ministério da nossa igreja. Por isso a nossa alegria, por isso o nosso contentamento, ainda que nesse tempo estranho, ainda que nesse tempo esquisito, um tempo que coloca a nossa fé em xeque. E por isso é tão oportuno, por isso é tão interessante a gente pensar nesse mês que é um mês de alegria, é um mês de festa, é um mês de celebração, é um mês de gratidão ao Senhor, mas pensarmos sobre a nossa espiritualidade em tempos de crise. Claro que a gente pensar na nossa relação com Deus quando tudo vai bem é tranquilo, não é? Tudo é ação de graças, tudo é alegria, tudo é gratidão, tudo é contentamento, tudo é festa. Mas como nós somos, não é, meu irmão, minha irmã, surpreendidos em alguns momentos da vida com situações que colocam a nossa própria fé em xeque, como eu disse, que colocam a nossa fé sendo desafiada pelo contexto, pelas vicissitudes, pelas questões que nos surpreendem, como uma pandemia. Quem imaginou que em 2020 nós estaríamos vivendo um tempo marcado por tanta morte, por tanto sofrimento, por tanta família enlutada? Que coisa triste, irmãos e irmãs, que momento terrível. Então eu repito, é oportuno que nós pensemos na nossa relação com Deus quando nós mesmos somos visitados pelas crises da vida. Eu pensando nisso, pensando nesse tema que me foi proposto pelo reverendo Wesley, pela reverenda Sueli, pelo reverendo Edemir, pelo reverendo Márcio e pela igreja, e eu digo isso agradecendo pela oportunidade que eles me dão, que vocês me dão, de estar conversando, de conversar com vocês nesse tempo. Pensando nisso, no desafio de trazer uma palavra sobre essa questão, eu lembrei de alguns textos bíblicos, né? Tudo que a gente passa tem reflexo na palavra de Deus.
qualquer situação que nós vivamos, nós vamos encontrar paralelo na palavra do Senhor, e isso faz da palavra do Senhor algo tão atual, não é? Eu sempre consigo me enxergar na palavra de Deus. Eu sempre consigo me enxergar na palavra do Senhor. Mas eu lembrava especialmente, queridos e queridas, daqueles 3 homens chamados, que tinham por nome Sadraque, Mesaque e Abednego. Você conhece a narrativa, não é? Você certamente já ouviu muitas vezes reflexões a respeito desse texto, mas ele encontra-se em Daniel. O texto todo vai do verso 1 até o verso 26, mas eu quero fazer um recorte aqui. Daniel capítulo 3, a partir do verso 19. Daniel capítulo 3, a partir do verso 19. Eu quero esperar um pouquinho você abrir a sua palavra, abrir a sua Bíblia. Daniel capítulo 3, a partir do verso 19. Você conseguiu achar? Diz assim a palavra do Senhor: Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava quente mais do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é que então eu estou vendo ali 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada, e o 4º homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. E os 3 saíram da fornalha. Os 3 saíram da fornalha ilesos. Palavra do Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa reflexão. Irmãos e irmãs, Sadraque, Mesaque e Abednego eram judeus que estavam exilados, estavam longe de casa na Babilônia. Mas mesmo de longe, mesmo exilados, eles não deixavam de afirmar a sua fé no Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo, em Javé. Mas na caminhada eles ganharam notoriedade, porque eram competentes e ganharam a confiança do rei, ganharam a confiança de Nabucodonosor. E tudo ia muito bem, tudo corria muito bem, até que o rei teve uma ideia, uma sacada. Nossa, olha que ideia interessante, eu vou fazer uma imagem de ouro, e eu quero que todo mundo se ajoelhe na frente dessa imagem de ouro. Sempre que o instrumento tocar, toda a população deve ajoelhar-se diante dessa imagem de ouro. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego logo pensaram nos seus corações: nós não vamos fazer isso. E aí instalou-se uma grande crise, porque não fazendo isso, eles estavam indo de encontro à autoridade do rei, do chefe, do maioral. E é claro que logo que eles se recusaram a fazer isso, imediatamente já apareceram os fofoqueiros de plantão e foram rapidamente contar para o rei: o rei, eu não queria falar, mas sabe o Sadraque? Sabe o Mesaque? Sabe o Abednego? Então, longe de mim fazer fofoca, mas eles não estão ajoelhando lá na frente da imagem de ouro quando toca o instrumento. Não estão fazendo nada disso. Eles não estão cumprindo sua vontade, eles não estão cumprindo seu decreto, eles estão te desobedecendo. É
claro, para a autoridade do rei, para qualquer autoridade real, fica muito chato alguém desobedecer sua ordem. E Nabucodonosor fica maluco, ele fica irado, ele fica bravo, e faz ameaça, e pressiona, e de repente diz: olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, eu vou jogar na fornalha. E você sabe muito bem o que acontece com quem cai na fornalha. Não dura 2 segundos. É consumido pelas chamas. Ainda mais uma fornalha acesa 7 vezes mais forte do que o normal. O texto bíblico vai revelar que aqueles que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles mesmos, só com a proximidade da fornalha, eles já foram consumidos pelo fogo. Imagina a força dessas labaredas. Diante da ameaça, Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis ao coração. Foram fiéis à sua crença. Foram fiéis às suas raízes. Foram fiéis ao seu coração, ao seu interior, ao que acreditavam. Eles foram fiéis aos seus valores. Eles foram fiéis aos seus princípios, aquilo que aprenderam da palavra do Senhor, aquilo que aprenderam de uma vida inteira com Deus. Foram corajosos e disseram: olha, nós não adoraremos, nós não vamos nos ajoelhar a nenhuma imagem feita do que for, nós não vamos obedecer, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos prostrar. É claro, meu irmão, minha irmã, a gente olha assim e pensa: nossa, mãe, eles foram demais, eles foram tomados de uma coragem que não era deles, eles foram impetuosos, eles foram... Mas nós precisamos considerar, queridos e queridas, que esses homens tiveram medo. Imagina só. Nós temos que considerar a humanidade desses homens, porque é normal você de repente recuar. É normal que em meio à crise você se prostre, você se renda, você se veja subjugado pelo contexto, você ceda. Aquela crise instalada sobre aqueles 3 homens não era uma crise pequena, era uma crise de vida ou morte. Então, quando eles tomam a decisão de não se prostrar diante da imagem de ouro, eles fazem uma opção pelo fim da vida. A minha vida vai embora nesse momento. O rei, quando eles prendem o pé, o rei fica mais furioso ainda. Ele já estava vermelho de raiva, lembra no texto bíblico que dizia? Aí não tem jeito, eles são lançados na fornalha de fogo, e daí você conhece o texto. O rei lança esses homens na fornalha de fogo, e eles, caídos na fornalha de fogo, não berram, não gritam, não pedem misericórdia, não clamam por suas vidas, silenciam no meio da fornalha, no meio das labaredas, no meio do calor impetuoso, há silêncio. E daí o rei vai dar uma olhada ali no que está acontecendo na fornalha, guardada a distância necessária, e pergunta para os seus auxiliares: ué, não lançamos 3 homens? Eu estou vendo 4. Isso é lindo, não é, irmãos e irmãs? Nós lançamos 3 homens, eu estou vendo um 4º homem. Da onde saiu esse 4º homem? E ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, que ele pergunta, ele já cai em si. Imediatamente grita lá para dentro: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. Ele reconhece que houve milagre naquela fornalha. Ele reconhece que ali o que livrou aqueles 3 homens foi o poder de Deus, foi a graça do Senhor, o amor do Pai.
e chama aqueles 3 homens para fora. E daí, irmãos e irmãs, eu quero deixar aqui rapidamente 3 pontos para nossa reflexão à luz do tema que me foi proposto, especialmente nesse tempo de aniversário da igreja. A primeira nota que eu quero fazer com você, meu irmão, minha irmã, é a seguinte: como é bom, no meio da crise, nós termos amigos. Como é bom quando nós enfrentamos uma crise, nós não nos vermos sozinhos, solitários, mas percebermos que há uma comunidade de amor que nos cerca, pequeno ou grande. Aqueles três amigos permaneceram juntos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém poderia ter sido visitado pela tentação. Eu vou deixar os dois aí, não custa nada dar uma curvadinha, não custa nada fingir aqui que eu estou adorando esse negócio, não custa nada, eu vou abandonar esses dois aí. Será que qualquer um deles teria força para suportar aquela pressão, aquela crise sozinho? Será que qualquer um deles sozinho conseguiria passar por aquilo? A gente nunca vai saber, sabe por quê? Porque os três amigos permaneceram juntos. No meio da crise, meu irmão, minha irmã, no meio da dificuldade, da vicissitude, dos apertos que a vida nos impõe, como é bom quando nós temos amigos. E eu digo isso, meu irmão, minha irmã, para afirmar como é bom quando nós temos uma igreja. Como é bom quando nós temos irmãos e irmãs. Como é bom quando nós temos os nossos pares. Como é bom quando nós temos aqueles e aquelas que creem como nós ao lado da gente. Esses três homens tinham uns aos outros, tinham a comunidade de fé. E eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, conhecendo a nossa igreja, como é bom que nós tenhamos a nossa comunidade metodista do Planalto. Como é bom saber que no meio das dificuldades próprias da vida, ninguém está sozinho. Nós temos uns aos outros. E nós podemos pegar na mão do nosso irmão, da nossa irmã, e atravessar a fornalha e cair na fornalha na certeza de que ninguém vai soltar a mão de ninguém. Nós passaremos pela vicissitude, nós passaremos pela crise juntos, porque nós somos amigos, e mais do que amigos, nós somos irmãos e irmãs. O primeiro ponto que eu quero deixar contigo é isso: nós não estamos sozinhos. Nós temos ao nosso lado quem crê como nós. Nós temos a nossa igreja. No meio da crise, nós temos os nossos irmãos e irmãs, no caso, os nossos irmãos e irmãs metodistas do Planalto. O segundo ponto, meu irmão, minha irmã, que eu acho também especial frisar, sublinhar, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de crise sanitária, sim, mas de outras crises que também nos impactam, que também mexem com a nossa vida, como, por exemplo, a crise política. Eu não quero aqui entrar nas discussões de partido, ideologia, nada disso. O que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, é da importância de você não fazer o que todo mundo está fazendo. A importância de você ir na contramão. Aqueles meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram na contramão do que a maioria esmagadora da população estava fazendo. Para todo mundo era muito mais fácil você simplesmente prostrar-se. Eu vou ali me debruçar um pouquinho diante desse bezerro quando o instrumento tocar. Era o normal, era o corriqueiro. Para salvar a vida, era necessário obedecer ao rei. Então seria normal que esses três homens fizessem a mesma coisa. Eu vou me dar uma curvadinha. Mas daí, irmãos e irmãs, aí habita uma das belezas desse texto. Quem está cheio do Senhor,
quem está preenchido pelo poder de Deus, pela crença no Deus vivo, tem valores dentro de si que impedem a gente de ir fazendo o que todo mundo faz, que não nos deixam seguir a manada, que não permitem que eu simplesmente faça o que todo mundo faz. Essas forças que habitam dentro de mim são forças que são aprendidas a partir da palavra de Deus, que tomam conta da minha existência de uma forma, de uma maneira que eu não posso mais simplesmente fazer aquilo que todo mundo espera que eu faça. Eu não posso simplesmente salvar a minha pele, salvar a minha vida. Eu não posso simplesmente preocupar-me comigo mesmo apenas e tão somente. Eu tenho consciência do todo, eu tenho consciência da coletividade, eu tenho consciência do sofrimento do outro, eu tenho consciência da importância que o meu exemplo tem. Eu não posso simplesmente ir a favor da correnteza, porque ser cheio do poder da graça de Deus, meu irmão, minha irmã, em muitos momentos faz com que nós nademos contra a corrente, contra a correnteza, fazendo exatamente o contrário do que todo mundo faz, por fidelidade ao Evangelho, sendo muitas vezes perseguido por isso, sendo muitas vezes retirado de alguns círculos, sendo muitas vezes rejeitado por muitas pessoas. Mas assim é o Evangelho, assim é a palavra do Senhor. Em muitos momentos, irmãos e irmãs, nós, por fidelidade ao Evangelho, vamos perder amigos, vamos perder da nossa convivência gente que até agora há pouco gostava da gente, não é? O texto da palavra do Senhor não fala que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham ali um grande grupo de pessoas defendendo eles. Eles estavam os três ali, mas estavam os três convictos. Então, meu irmão, minha irmã, significa dizer que em muitos instantes da vida da gente, a gente vai de encontro ao que todo mundo faz. A gente precisa resistir às pressões. A gente precisa dizer não. Nós, como protestantes, temos no nosso DNA a vocação para dizer não a toda estrutura de morte. E eu digo isso também com a ciência de que a nossa Igreja do Planalto, em grande medida, é uma igreja que tem um olhar sensível para aquilo que é errado, para aquilo que não é certo, para aquilo que ofende o Evangelho, para aquilo que ofende a vontade de Deus, para aquilo que entristece o Senhor. Essa é uma opção que a Igreja do Planalto precisa continuar fazendo, a de ir muitas vezes na contramão daquilo que todo mundo faz. Seja para a preservação da nossa identidade como metodistas, seja na defesa do pobre, seja na defesa do frágil, seja contra a injustiça, no que for, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter a coragem de ir de encontro à correnteza, de nadar contra a correnteza, porque é essa a expectativa do Senhor. Assim seremos fiéis ao nosso Deus. Então, meu irmão, minha irmã, a segunda nota que eu faço a respeito desse texto é que em muitos momentos, especialmente em momentos de crise, a nossa espiritualidade será revelada na medida em que eu nado contra a corrente. Todo mundo vindo contra, não tem problema. Eu estou indo na direção do Senhor. Eu estou indo na direção que o próprio Evangelho me propõe. Não importa, não tem problema. Eu não vou me fazer ou alardear que eu sou melhor do que ninguém. Eu só preciso estar de consciência tranquila de que a minha opção pelo Evangelho, minha opção pela Palavra de Deus, minha opção pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo não será negociada. Eu não negocio a minha opção
pelo Senhor. Não é negociável. Então, meu irmão, minha irmã, em tempos de crise, em muitos instantes, nós, eu, você, a nossa própria igreja, será convidada, instigada, desafiada a nadar contra a corrente. E o Senhor estará conosco no meio desse grande exercício de fé. E assim Ele tem estado durante toda a nossa vida como Igreja Metodista em Vila Planalto. Sempre que nós precisamos nadar contra a corrente, o Senhor nos fortaleceu mais e mais, não é? E por último, meu querido, minha querida, última nota que eu quero fazer, depois de dizer que no meio da crise nós precisamos ter amigos, depois de dizer que no meio da crise nós precisamos dizer não, muitas vezes, contra as forças da morte, eu quero dizer que quando nós estamos em crise, à luz daquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor, do exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fornalha, nós podemos dizer, concluir que no meio da crise, quando nós estamos mais vulneráveis, mais enfraquecidos, em perigo, no meio da crise o Senhor nos surpreende. No meio da crise o Senhor nos faz uma visita pastoral. No meio da crise, Ele não apenas manda um anjo do Senhor para ficar conosco, mas Ele mesmo, o Senhor, se coloca ao lado da gente, nos protegendo das labaredas da maldade, nos protegendo das forças da morte, nos protegendo das forças da injustiça, nos protegendo das forças da opressão. O Senhor se coloca ao nosso lado quando nós já imaginamos que a batalha está perdida, que o fogo vai vencer, e de repente um milagre acontece e nós não estamos mais sozinhos, mas aquele que nos fez, aquele que nos ama, nos resgata pessoalmente. Meu irmão, minha irmã, grave isso no seu coração. No meio da crise, das labaredas de fogo, o Senhor nos resgata pessoalmente. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que aquele que estava ali do lado daqueles homens era o próprio Deus. Aqueles homens não brigaram com o Senhor. Desde o início do texto, da narrativa, aqueles homens não brigaram com Deus, como tantas vezes nós fazemos, não é? Brigamos com Deus, achamos ruim, enfim. Aqueles homens simplesmente fizeram o que o coração deles mandou. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, é que nós somos chamados a fazer o mesmo. Ter o mesmo movimento, fazer o mesmo movimento que aqueles homens, na segurança de que o Senhor vai intervir, na segurança de que no momento exato o Senhor vai nos fazer uma visita pastoral, no meio da crise, no meio da labareda, no meio da fornalha, e vai nos resgatar pessoalmente. Meu irmão, minha irmã, terminando essa palavra, eu quero te dizer que nós, como Igreja Metodista em Vila Planalto, temos muito para nos orgulhar. Nós já passamos por muitas labaredas de fogo. A igreja já foi desafiada de diferentes formas, de diferentes maneiras, porque com toda a igreja é assim. A igreja de Jesus passa por problemas, passa por crises. Todas as igrejas já passaram por crises e claro que nós também tivemos as nossas ao longo desses anos todos. Nós já fomos jogados em fornalhas, nós já pegamos na mão uns dos outros, visitados pelo medo, nós já fomos talvez injustiçados, nós já tivemos a nossa fé testada e passamos por tudo, irmãos e irmãs, e continuamos como uma igreja viva, importante, alegre, unida nesse bairro do Planalto, porque em todos os momentos de crise, em todos os momentos difíceis, nós fomos pessoalmente resgatados pelo Senhor Jesus.
em todos os instantes difíceis da nossa caminhada de fé, o Senhor resgatou o Planalto. Porque a comunidade do Planalto, você, meu irmão, minha irmã, tem optado por fazer a vontade de Deus. Nossa igreja tem escolhido cumprir a vontade do Senhor. Nossa igreja tem escolhido em muitos momentos nadar contra a corrente. Nossa igreja tem escolhido nadar em unidade. Nossa igreja tem escolhido nadar com os amigos e amigas, irmãos e irmãs. Nossa igreja tem escolhido a comunidade. Nossa igreja tem escolhido não se curvar aos poderes, não se curvar àquilo que todo mundo faz, seja do ponto de vista litúrgico, doutrinário ou qualquer outro. Nossa igreja tem escolhido ouvir o Senhor e o seu coração, que tem pulsado ao longo desses 38 anos de vida autônoma, tem pulsado o Evangelho de Jesus. Sendo assim, irmãos e irmãs, eu quero deixar o meu beijo muito carinhoso com a igreja. Concluindo, queridos e queridas, que a nossa igreja continue em amizade, que a nossa igreja continue, irmãos e irmãs, caminhando de maneira a se contrapor àquilo que todo mundo faz. O que todo mundo faz, meu irmão, minha irmã, não necessariamente é o que o Senhor deseja que nós façamos. E por último, queridos e queridas, que brote de você diariamente, em você e no seu coração, que quando a crise chega, quando nós somos visitados pelas dificuldades da vida, quando a labareda está mais forte, quando a fornalha está mais quente, nós somos resgatados pessoalmente pelo próprio Deus. Nós somos resgatados pessoalmente pelo Senhor, para a glória do seu nome. Igreja do Planalto, eu amo você. A minha igreja querida, a minha família ama você. E a nossa oração é de gratidão a Deus por esses anos todos que o Senhor nos tem concedido. Que a graça de Deus continue nos mantendo assim, amigos, em alguns momentos na contramão da vida, na contramão da história, e em todos os momentos na certeza de que o Senhor está conosco. Onde quer que seja, em qualquer circunstância, o Senhor está conosco. Deus te abençoe, igreja amada, que apesar da crise e em meio à crise, o nosso brado seja um brado de vitória e de confiança. O Senhor é conosco. Que Deus te abençoe. Parabéns, Igreja Metodista de Vila Planalto. Esse é o meu corpo, partido por ti, pra salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, fazem amor por mim. Esse é o meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, fazem amor por mim. Irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez, virtualmente, mas certamente unidos no Espírito Santo, por meio das nossas famílias, entrelaçadas nessa noite pelo amor de Deus, pela gratidão por mais um ano que o Senhor concede
a esta comunidade e que essa celebração da ceia tenha uma dimensão muito especial na nossa vida nessa noite. Afinal, estamos celebrando a vida que o Senhor tem concedido a esta comunidade. E eu convido você, então, a pegar os seus elementos. Hoje nós tivemos a grata alegria de encontrar alguns de vocês na nossa comunidade para receber o kit. Então eu convido você a pegar o pão, o cálice, para que possamos consagrar ao Senhor e celebrarmos o memorial da ceia. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremo-nos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações. Ao Senhor elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e exaltamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Cheios da tua glória, glória te seja dada. Ó Senhor Altíssimo. Amém. Amém. Façamos juntos a oração de consagração. Toda glória seja dada a ti, Pai nosso onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de teu muito amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que o teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que ela nos agracia. E humildemente nós suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por tua infinita bondade, consagre os dons do pão e do vinho, para que, recebendo, segundo a instituição de teu muito amado Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Façamos juntos o memorial. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Irmãos e irmãs, a ceia é do Senhor e é o Cristo vivo e ressurreto quem nos convida a participar nessa noite, celebrando a alegria, a esperança e o amor que Ele tem derramado na vida de cada um de nós e da nossa comunidade. Comam com fé, bebam na esperança de que o reino de Deus já se encontra no meio de nós.
Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela vida, pela tua presença conosco. Uma vez mais, nós te agradecemos pela vida de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se entregou por nós e hoje temos vida graças ao sacrifício que teu Filho realizou. Que a tua mão seja sobre nós, que nós continuemos firmes nesta jornada, olhando para o alvo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Parabéns, Igreja Metodista em Vila Planalto, pelos 38 anos de vida, que nós continuemos com fé, esperança, amor e alegria, porque a jornada é grande, mas sabemos que Deus está conosco. Parabéns, parabéns e parabéns. Também quero desejar à igreja um feliz aniversário e que vocês continuem sendo um instrumento de bênção para esta cidade, comunicando a graça, o amor, a fé e a esperança que brota do trono de Deus. Feliz aniversário. Parabéns, igreja, que possamos continuar debaixo da graça do Senhor, demonstrando a vitalidade do Evangelho, a comunhão que é tão presente nessa comunidade, para que também possamos testemunhar a outras pessoas sobre o amor que Deus tem derramado em nossos corações. Recebamos a bênção e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco, com a nossa família e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo domingo. Deus abençoe. Deus abençoe.